Olá, bom dia! Meu nome é Leandro da Silveira e este é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou gravando esta semana sobre o Dia da Consciência Negra. E hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito da origem do escravo negro e das origens da estratificação de negros do continente africano, que posteriormente viriam a se espalhar por diversas nações do mundo neste período da história onde houve escravidão negra. É impossível falar de Dia da Consciência Negra sem falarmos a respeito de escravidão. E eu quero nos contextualizar conversando um pouquinho a respeito de escravidão e de escravo. A escravidão como condição de um ser humano imposta a outro, ela existe desde os primórdios da humanidade, desde um período que antecede a civilização até posteriormente com o surgimento da civilização através da agricultura pelos povos Ifugal das Filipinas. Já falando de escravo, de uma forma bem resumida, o conceito que abrangeria a nossa escravidão aqui no Brasil, pode-se dizer que o escravo seria um ser considerado como propriedade de outro, usado para mão de obra, numa condição hostil e precária, com o mínimo de habitação e alimentação. Bem é verdade que existem outros conceitos de escravidão, como por exemplo os escravos da Era do Bronze, dos judeus, que eram considerados domésticos e tratados de forma muito mais humana. Há também escravidões muito cruéis, como as escravidões do período medieval. A escravidão ela já era muito bem difundida na antiguidade, no período da Era do Bronze, como por exemplo pelos povos egípcios e pelos povos da Mesopotâmia. Nós vamos encontrar registro desses períodos nos próprios textos bíblicos, como por exemplo na Tábua dos 10 Mandamentos, onde aparece o direito sagrado à propriedade e vai aparecer o escravo como sendo uma propriedade do seu senhor. Bem é verdade que estes textos também trazem o povo judeu semita como sendo escravo em diversas áreas, como por exemplo no Egito, na Síria, na Babilônia e posteriormente na Pérsia. Se nós caminharmos um pouquinho mais no tempo, nós vamos encontrar, por exemplo, a Grécia com um sistema de escravos muito bem, digamos assim, engendrado, com os escravos executando diversas e múltiplas funções, sendo inclusive de fundamental importância econômica para aquela localidade. Nós encontramos nos textos do filósofo Aristóteles essa relação da sociedade com o escravo. Agora, quando surge a nossa escravidão? Quando surge a escravidão do negro na África, que posteriormente viria para o Brasil? Pode-se dizer que por meados da metade do século XV vai começar a surgir a escravidão na África, que depois viria a trazer os escravos aqui para o Brasil. Existe um documento, uma bula papal, chamada Dum Diversas, que alguns a consideram como sendo o marco inicial da escravidão. Este documento, a bula papal Dum Diversas, bem é verdade, ele não foi criado com vista à escravidão. Esse documento ele foi escrito pelo Papa Nicolau V e endereçado ao rei Afonso V de Portugal. Nesta bula papal, publicada em 18 de junho de 1452, ele autorizava Afonso a conquistar sarracenos e pagãos e tornar eles escravos perpétuos. A vista era de que o Islã vinha se expandindo pelo norte da África e pelo Oriente, dominando localidades que já eram conquistadas por cristãos. Então esta bula papal tinha o objetivo principal e primeiro de evitar essa expansão do Islã e também combater e recuperar algumas localidades que já eram dos cristãos na época. Essa bula papal ela foi reiterada por Calixto e Sisto III e depois pelo Papa Leão X em 1514. A Dum Diversas ela traz em seu texto essa citação que deveriam ser conquistados sarracenos e pagãos. Então, cria-se um argumento moral posteriormente que viria a justificar que os povos africanos, por ser pagãos, eles pudessem ser conquistados, inclusive suas propriedades, posses, principados e tudo o que fosse encontrado. Os calvinistas protestantes eles vão criar um outro argumento com base no texto bíblico contido no Gênesis, a história de Cã, Sem e Jafé. Conta a história que o filho mais jovem, Cã, por ter visto seu pai Noé nu,
foi amaldiçoado por seu pai a ser escravo perpétuo dos irmãos mais velhos, Sem e Jafé. Diz o texto que Cã teria ido para a África e dado origem a todos os povos africanos, e Sem e Jafé teriam ido para outras localidades, dados origem a diversos povos, inclusive os povos europeus. Então seria moralmente justificável que os remanescentes de Sem e Jafé viessem a escravizar os remanescentes de Cã, os povos africanos. Esses argumentos, de forma nenhuma, eles são éticos, mas foi a forma que se construiu a moral que justificaria a escravidão de povos africanos. Os portugueses vão se lançar sobre o continente africano e dominar vários territórios, como por exemplo Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique. Hoje são esses territórios que naquele período foram dominados e conquistados, de onde os portugueses estratificariam pela força alguns escravos que seriam trazidos ao Brasil. Bem é verdade que não era apenas pela força que o português trazia os seus escravos para o Brasil. Também era feito o comércio em várias outras localidades da África, onde negros vendiam outros negros, principalmente presos de guerras internas do continente africano, criminosos, devedores, pessoas que eram raptadas em pequenas tribos e outros que eram trocados por comida. Esse comércio sempre existiu na África. Primeiro de uma forma muito pequena e muito localizada, e depois esse comércio veio a ser atomizado, veio a ser fomentado com a demanda de portugueses e povos europeus sobre o continente africano. Era necessário muita mão de obra para o novo continente a recém-descoberto, e a África oferecia mão de obra abundante, eficaz e barata, que podia ser extraída tanto pela força nos locais já dominados, como pelo comércio, pois bem é verdade que muitos senhores africanos queriam se livrar dos seus inimigos e dos criminosos e faziam questão que os portugueses os transportassem. Alguns eram levados até sem custo. Com essa explicação, eu quero fazer aqui uma exegese derrubando a hermenêutica sobre a história que busca devolver o ônus moral da escravidão para o próprio negro. Bem é verdade que o que vem a, digamos assim, fomentar a escravidão na África é a demanda de povos portugueses e europeus sobre o continente africano e de forma nenhuma aqui o contrário. E com essa explicação nós vamos a entender por que portugueses, por que África e por que negros. Aqui nós damos o primeiro passo para compreender as origens da escravidão e as origens do que vem a justificar a existência do Dia da Consciência Negra no Brasil. No próximo vídeo vamos falar a respeito do transporte de negros para o Brasil, os primeiros séculos de escravidão, como era a vida dos negros aqui no Brasil, as primeiras insurgências, fugas, os surgimentos dos quilombos, e vamos falar a respeito de Palmares, onde e o que foi o Quilombo dos Palmares. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.